O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Está no ar o FPR Notícias. Veja os destaques da edição de hoje. Parceria entre o FPR e o Ministério das Comunicações amplia o acesso à internet. E veja os cuidados que devem ser tomados ao divulgar informações pessoais na rede. Aviões não tripulados facilitam a vida de pesquisadores. E no estúdio, uma análise dos dados do IDH. Cápsula do tempo encontrada sob estátua de Tiradentes é aberta, mas mistério continua. O FPR Notícias está no ar. Usar a internet faz parte da rotina de muitos brasileiros, mas diferentemente do que nós imaginamos, quase metade da população ainda não tem acesso à rede. Mas uma parceria entre a UFPR e o Ministério das Comunicações pretende mudar essa estatística. Menos da metade dos brasileiros tem acesso à internet. Os dados são do Ibope, divulgados em 2012. A maioria dos domicílios sem acesso à rede está nas pequenas cidades do interior. Para promover o acesso dos cidadãos, o governo federal desenvolveu o programa Cidades Digitais. Bom, a ideia do projeto Cidades Digitais é corrigir uma distorção, uma dificuldade que tem no Brasil, com as cidades de baixa densidade demográfica, em geral também, coincidentemente, de baixo IDH, que não possuem acesso à banda larga. Então, o grande benefício inicial é trazer banda larga para esses municípios que não teriam como, no modelo atual, ter acesso à banda larga. A UFPR é parceira do Ministério das Comunicações na execução do projeto. Os professores e alunos de informática participaram da avaliação que escolheu as 80 cidades que vão ser atendidas na primeira fase. 8 são aqui do Paraná. A proposta é levar banda larga para esses municípios e melhorar a infraestrutura tecnológica do serviço público, com a utilização de software livre, que possibilita a adaptação de programas conforme a necessidade, a um custo menor. A contribuição da universidade no programa trouxe benefícios também para a comunidade acadêmica. A UFPR, ao conveniar com o Ministério, ela recebe recursos, então nesse projeto foi ao redor de R$1.800.000. A grande maioria desses recursos é equipamentos, que a gente usa aqui no desenvolvimento das tecnologias, e bolsas para as equipes que trabalham na tecnologia e na assessoria dos projetos. Então, todo esse recurso fica aqui na universidade. Uma das vantagens de fazer esse tipo de convênio é a gente consegue criar um ambiente aqui, então, de laboratórios, um conjunto de bolsistas que fazem permanência aqui na universidade. Então, essas duas coisas, o aluno fica, né, ele estuda e trabalha praticamente aqui recebendo bolsa, tanto aluno de graduação quanto aluno de pós-graduação. Como a gente trabalha muito com bolsas e com alunos, o rodízio é muito alto, né, porque o aluno ele fica 2, 3 anos só no projeto, e ele já se forma e já vai, né? E a gente incentiva justamente que ele ou faça mestrado, abra empresa, etc. e tal. O Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná é referência. Por isso, participa de grandes projetos como Cidades Digitais. Tudo isso é possível devido à existência do C3SL, o Centro de Computação Científica e Software Livre. O C3SL é um grupo de pesquisa do departamento e desenvolve estudos em diversas áreas da ciência da computação. O centro foi criado em 2002 e busca possibilitar a inclusão digital. Por isso, o uso de software livre é tão importante na instituição. O departamento mantém o maior portal desse tipo de código da América do Sul. Além de desenvolver, a gente apoia muito as comunidades de software livre no mundo inteiro, inclusive, através do nosso espelho de software livre, que é hoje o maior espelho de software livre de todo o hemisfério sul. Então, existem vários grupos que querem desenvolver software livre, não têm onde hospedar os seus repositórios, eles entram em contato com a gente, porque a gente acabou ganhando um certo reconhecimento do nosso trabalho, eles sabem da qualidade do nosso serviço e nos procuram para hospedar esses sistemas. Pois é, e com mais pessoas utilizando a internet para lazer e trabalho, aumentam os casos de crimes online. Veja como se prevenir na reportagem de Tiago Lavado e Abarru Avinadav. Os sistemas operacionais, os navegadores e os antivírus evoluem constantemente. Mas ainda é preciso tomar cuidado com o que fazemos na internet. Para o especialista em segurança digital e cybercrimes, Wanderson Castilho, é preciso estar alerta e tomar cuidado ao navegar. Todas as informações já que o internauta já sabia
de antemão, que é instalar antivírus atualizados, seu sistema operacional atualizado, anti-spam, antivírus, links que não é para clicar ou anexos, isso tudo ainda vale e acho que sempre vai valer. O ponto principal agora são quais informações que você está colocando em redes sociais. Segundo Wanderson, a segurança deve ser redobrada para compras online. Um dos principais cuidados é verificar se a conexão com o servidor é criptografada, ou seja, se não há a possibilidade de ser intermediada e decifrada entre o comprador e a loja. A loja que hoje realiza uma transação por cartão de crédito e não coloca criptografia, ela, para mim, já está com um grande alerta. Quando você colocar os seus dados sigilosos, número da sua conta, sua senha, tudo, perceba se no link ali, no endereço da barra, está HTTPS. Se não estiver, pode parar a transação ali. Além dos cuidados com contas bancárias e transações financeiras, também devemos tomar cuidado com nossas informações pessoais. Muita gente compartilha as próprias informações na internet e esquece de tomar cuidado com gente mal intencionada. Para Wanderson, o problema é justamente esse. Vários crimes online que ele ajuda a solucionar podem voltar a qualquer momento e prejudicar a vida dos envolvidos. Qual é o meu objetivo de uma rede social? A minha rede social é de conexões profissionais. Então, limite-se a colocar informações sobre o seu currículo profissionalmente. Evite dar informações na internet aonde você está fisicamente naquele momento. Isso é uma grande vulnerabilidade. Não divulgar fotos de excelentes qualidades, sobre os seus bens materiais, sobre as suas viagens, essas informações cabe só a vocês. Heloíse sabe muito bem como é ter as informações pessoais expostas. Há alguns anos, ela teve uma conta clonada em uma rede social. Eu tive um perfil fake criado com o meu nome e minhas fotos. Então eu parei de publicar fotos, não usava meu nome inteiro, usava só um apelido, usava Elo, alguma coisa assim. E daí eu fiquei assim com medo que acontecesse de novo, então eu parei um pouco de usar. Porque não esqueça, quando você está deixando ali, além do mundo estar olhando, vai estar indefinitivamente. Então daqui a um ano eu posso olhar e saber o que você fez, eu posso saber a história da sua vida. Aí você fala, mas eu não tenho inimigos. Talvez você não tenha agora, mas amanhã você pode ter. Esses cuidados são sempre muito importantes. Pequenos aviões estão facilitando a vida de pesquisadores aqui do Paraná. São os VANT, aviões não tripulados. Veja na reportagem de Lara Madeira e Tony Serpa. O pequeno avião flutua na água, faz manobras no céu. Até parece um brinquedo, mas esta miniatura, conhecida como VANT, veículo aéreo não tripulado, é fundamental para o trabalho do Instituto CIMEPAR. O VANT é uma aeronave controlada à distância, por computadores, sem piloto. A tecnologia é antiga e surgiu em tempos de guerra. Então, na verdade, essa metodologia de utilização do VANT surgiu inicialmente com aplicação em questões militares. Por exemplo, questões de espionagem, esse tipo de coisa. Posteriormente, com o avanço da tecnologia e a sua consolidação no mercado, várias aplicações foram surgindo. Estamos aqui no CIMEPAR com José Eduardo, que vai explicar como são usados os aviões não tripulados no monitoramento ambiental. José, como que funcionam esses aviões? Por que vocês começaram a utilizar isso aqui no CIMEPAR? Então, o CIMEPAR é um instituto que faz um trabalho meteorológico no estado do Paraná. Então, a ideia inicial foi construir aviões não tripulados para o monitoramento atmosférico. Com o tempo, a tecnologia ficou mais acessível e surgiram novos usos para os VANT. Atualmente, o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura utiliza a pequena aeronave para mapear a vegetação onde vão ser construídas novas rodovias. Antigamente, isso era feito por meio de satélites ou com aviões tripulados, o que custava caro, principalmente em áreas que precisam de monitoramento constante. Agora, com a câmera digital instalada dentro do avião, é possível conseguir muitas imagens e com alta resolução. Até algum tempo atrás, muitas pessoas não tinham conhecimento. E agora, com várias aplicações disso, as pessoas estão vendo, isso funciona. Então, há uma perspectiva de que isso se difunda melhor entre a população, no caso, que está se expandindo realmente essa aplicação do VANT, né? E eu acredito que vai crescer cada vez mais isso.
A contagem regressiva para a Feira de Profissões da UFPR já começou. Esse ano, o slogan da feira é "Chegou a hora de escolher o seu futuro". Quem ainda não decidiu qual curso vai seguir ou quer conhecer um pouco mais a universidade, vai encontrar estandes com professores e alunos, palestras e até um tour guiado pelas instalações do curso escolhido. A Feira de Profissões acontece de 30 de agosto a 1º de setembro, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, no setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR. A Central de Compras da Universidade lançou um manual com instruções para processos administrativos. Ele traz todas as informações necessárias para os servidores que trabalham na área de compra e importação de produtos dentro da UFPR. O documento elaborado pela Pró-Reitoria de Administração estabelece ainda outras normas internas e vai ser usado nas próximas capacitações de funcionários e servidores. Quem se interessar pelo manual pode enviar e-mail para o endereço que aparece na tela. Servidores da UFPR e do IFPR assistiram a uma palestra sobre Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais e as novas diretrizes previdenciárias para essas categorias. Quem foi efetivado depois do dia 4 de fevereiro de 2013 já obedece à nova norma, que limita o teto da aposentadoria a R$ 4.159. Os servidores que tiverem interesse em fazer uma previdência complementar podem participar da FUNPRESP, Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Para mais informações, acesse o endereço funpresp.com.br. E veja a seguir uma análise dos dados do IDH. O UFPR Notícias volta já. Essa semana foram divulgados os dados do IDH. O índice saltou de 0,493 em 1991 para 0,727 em 2010. Isso mostra que tivemos melhorias nas áreas de saúde, educação e renda. Mas na prática, o que isso representa no dia a dia dos brasileiros? Veja na reportagem de Luiz Apolo e Felipe Conceição. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, anunciou nesta semana o aumento no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDH-M do Brasil. Em 1991, esse índice era enquadrado como muito baixo. Já em 2010, o desenvolvimento do país foi considerado alto. Quanto mais próximo de 1, melhor o índice. Ele é calculado com base em 3 critérios: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida. A educação foi o critério que menos contribuiu com o alto índice, mas apesar disso, foi o que mais cresceu nesse período. Aline Reis percebeu a diferença. Ela começou a cursar jornalismo em uma universidade particular de Curitiba em 2009, um privilégio que os pais não tiveram. Os meus pais não teriam essa oportunidade. Essa é uma mudança que vem acontecendo nos últimos 10 anos, eu acho. Segundo dados do governo federal, aproximadamente 3.800.000 brasileiros estavam matriculados no ensino médio em 1991. Em 2010, esse número chegou a 8.800.000. Isso significa um aumento de mais de 130% nas matrículas, enquanto a população cresceu menos de 30%. E na universidade, os números foram ainda mais surpreendentes. Num período mais curto de tempo, entre 2001 e 2010, as matrículas no ensino superior cresceram 110%. Segundo o Ministério da Educação, 6,3 milhões de brasileiros estavam na universidade em 2010. A Aline faz parte desse número e tem esperança de que o futuro das novas gerações seja ainda melhor. Os filhos da minha irmã, por exemplo, já tem um filhinho agora, ele com certeza terá esse acesso muito mais fácil ao ensino superior,
pela mentalidade e pela mudança de renda. Ela com o ensino superior, eu com o ensino superior, os nossos filhos com certeza terão. Nós teremos essa preocupação em oferecer um ensino superior para eles, né? Pois é, e para fazer uma análise dos dados do IDH sob o ponto de vista da educação, nós convidamos ao UFPR Notícias de hoje o professor Ângelo Ricardo de Souza, professor da UFPR e integrante do Grupo de Pesquisas Políticas e Gestão da Educação. Professor, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Muito obrigado, é um grande prazer. Professor, para a gente começar a nossa conversa, na prática, como que o senhor interpreta esses dados divulgados agora do IDH? Então, eu avalio que há um crescimento, isso é resultado de fato de um conjunto de políticas sociais, né, que tem relação, obviamente, também com o desenvolvimento econômico do país, mas em dois desses 3 pontos especialmente, a questão da longevidade, que tem a ver com o perfil de saúde da população, e a questão da educação, emblematicamente é resultado do investimento em políticas sociais. É claro que não é o investimento de um governo imediatamente que gera esse tipo de resultado, mas senão que uma sequência de priorização com políticas sociais. A matéria por vocês mostrada identificava que a educação é o que menos contribui com o crescimento, porém é o indicador que mais cresceu em 2 décadas, exatamente porque as condições educacionais eram muito inferiores, ainda que temos um problema sério de qualidade, as condições educacionais eram muito inferiores 20 anos atrás. E professor, do ponto de vista da educação, como é que a gente pode avaliar a educação no Brasil? Apesar de ter sido o índice que mais cresceu, a gente pode dizer que já temos uma qualidade de educação também de uma maneira que a gente possa avaliar que ela é muito positiva hoje? Como é que está a qualidade na educação no Brasil? Então, a matéria que vocês mostravam relatava um caso de uma estudante de jornalismo do ensino superior e que teve acesso a uma proposta educacional, uma oferta educacional que os seus pais e certamente os pais dos seus pais não tiveram. Então, o grande salto, me parece, que nós tivemos na educação nessas 2 últimas décadas é um salto de quantidade, de acesso e de condições de permanência na escola, seja na escola de educação básica, seja na escola de educação superior, como era o caso desse exemplo. O nosso próximo desafio, me parece, pelo menos para a próxima década, imediatamente, é de conseguir converter esse crescimento quantitativo em melhora das condições de qualidade. De que maneira que isso pode ser feito? Eu tenho por hipótese que há 3 grandes eixos na questão da qualidade. E talvez o principal, tem a ver com o perfil e valorização docente. Não se faz educação de qualidade se o professor não é tratado dignamente com condições de qualidade. Tem a ver com salário, mas não é só salário, com condições de trabalho, com reconhecimento social da sua profissão e com condições de formação, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Um outro fator para as condições de qualidade tem a ver com as condições de gestão do sistema, né, de melhorar a eficiência do gasto público, mas também de investir mais para oportunizar com que a gestão possa fazer mais e melhor. E um terceiro aspecto tem a ver também com a matéria. A aluna ali de jornalismo dizia que certamente vai buscar oportunizar os seus filhos ter mais sequência escolar, na vida escolar. Sabidamente, as crianças, filhos de pais mais bem escolarizados, se adaptam melhor ao mundo escolar e têm melhor resultado educacional. Portanto, quanto mais melhorarmos o acesso, por exemplo, ao ensino superior, dominantemente tenderemos também a fazer com que essas pessoas, quando tiverem seus filhos, incentivem com que eles permaneçam e aprendam na escola. Falando do ponto de vista nacional, professor, como é que foi esse crescimento do acesso à educação nos estados brasileiros? É um crescimento padronizado ou ainda há muita diferença entre as regiões? Nós já temos, há coisa de uns 15 anos ou um pouco mais, uma universalização da educação obrigatória, que era o ensino fundamental, agora de 9 anos. A mudança na Constituição, feita em 2009, que amplia a obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos, ainda encontra padrões de desigualdade grande no país. Há regiões onde a pré-escola, ensino de 4 a 5 anos, já está quase universalizado, há outras, e isso não tem relação imediatamente com questão econômica, o atendimento ainda é bastante precário, ou pelo menos está muito distante da meta. No Brasil falta, para que a gente possa universalizar o acesso à população de 4 a 5 anos de idade, atender a aproximadamente 20% dessas crianças. Me parece que a outra ponta da educação básica que é um grande problema. O ensino médio, ainda que na matéria de vocês também mostrasse um crescimento significativo, isso é verdadeiro,
Nós temos aproximadamente 1 milhão de jovens entre 15 e 17 anos no Brasil que estão fora da escola, de qualquer escola. E a partir de 2016, obrigatoriamente, eles deverão estar na escola. Temos um desafio grande de tanto construir escola, contratar professor, como talvez mais especialmente, fazer com que a escola para esses jovens seja mais significativa. No Paraná, por exemplo, não nos falta necessariamente vagas para o ensino médio. Falta uma proposta, talvez, educacional que consiga atrair e manter o jovem estudando na escola. Eu acho que é um grande desafio, né? Seguramente é. Professor, muito obrigado pela sua participação no UFPR Notícias de hoje. Sempre à disposição. Nós fizemos um rápido intervalo, a gente volta já já. O projeto de extensão da UFPR Solos na Escola foi homenageado na abertura do 34º Congresso Brasileiro de Ciências do Solo. Mais de 10 mil alunos e professores do ensino fundamental e médio foram beneficiados pela iniciativa, que já serviu de inspiração para vários outros projetos no Brasil. O papel dos políticos na sociedade vem sendo bastante discutido nos últimos meses. Aqui em Curitiba, um instituto propõe iniciativas para evitar que a política vire carreira. Você acha correto a política ser uma profissão? Não, teria que ser voluntária. Acho correto, porque de certa forma você tem que ter um certo preparo para exercer a função, né? Lógico que no Brasil tem pessoas que não têm esse preparo e estão lá, né, representando o povo. Eu acho totalmente errado, né? Política, eu acho que você deve exercer por convicção, não por profissão. Além de ser profissão que eles estão fazendo, estão, né, roubando as pessoas de maneira... O salário deles não tem nem comparação, né? Não é correto ser uma profissão porque eles são muito fora de si, né? Eles não fazem as coisas certinho como uma profissão que você tem que chegar no horário, tem que sair no horário. Eles fazem o que querem lá dentro, né? Eu acho natural os políticos que fazem carreira achar que é profissão. Eu acho que deveria não ser. Não acho nada correto. A política do Brasil é um vexame. Eu acho que a política deve ser exercida por cidadãos para fazer o controle social, não para se beneficiar como se fosse um trabalhador comum. Acabar com a carreira de político é um dos objetivos do Instituto Resnovai. A intenção não é abolir os salários, mas impedir uma pessoa que foi eleita pelo povo de se candidatar a qualquer outro cargo político por um período de 10 anos. Não existiria mais a figura do político profissional, aquele que se candidata a deputado estadual com vistas à sua candidatura a deputado federal, entra para deputado federal com vistas à sua candidatura a senador e a governador e assim por diante. O Instituto promove debates para divulgar o princípio da renovação constante. O grupo acredita que pode mudar a democracia se conseguir fazer com que pessoas comuns, sem nenhum histórico na vida pública, conquistem cargos na política. A representação pública devia ser feita por donas de casa, por médicos, empresários, profissionais liberais, professores, jornalistas, todos por um mandato. E ao final desse mandato, a pessoa voltaria à sua atividade profissional de origem. Nós queremos um outro tipo de democracia. Uma democracia exercida e vivida por nós mesmos. Nós eleitores. Quase 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva. Em 10 anos, o número de estudantes surdos em turmas regulares quadruplicou. Por isso, os professores precisam estar preparados. Aqui na UFPR, o curso de Libras já é obrigatório para todas as licenciaturas. E a partir do ano que vem, a universidade vai implantar o curso presencial de Letras Libras.
Nessa sala de aula, o conhecimento é transmitido pelos sinais. Todos os alunos ouvem muito bem, mas estão aprendendo a língua brasileira de sinais, a Libras. O ensino da língua é obrigatório para as licenciaturas. Os futuros professores se capacitam para poder ensinar surdos e surdas. Com a oficialização da língua de sinais, várias diretrizes políticas voltadas aí para a questão da educação bilíngue foram dadas. Uma delas é que todo professor tivesse na sua formação o conhecimento básico da língua de sinais e dos fundamentos da educação bilíngue. Por quê? Por causa do processo de inclusão das crianças surdas nas escolas comuns. A primeira escola para surdos do Brasil foi fundada em 1857, mas grandes avanços começaram a aparecer só nas últimas décadas. Dados do Ministério da Educação apontam que entre 2002 e 2010, as matrículas de estudantes surdos em turmas regulares passaram de 110 mil para 484 mil. O curso de Letras Libras, ele representa para a gente um processo de coroamento de uma luta, de uma jornada de lutas empreendidas pela comunidade surda há 2 décadas já, pelo reconhecimento da sua situação linguística diferenciada no Brasil, pelo reconhecimento da sua situação de bilinguismo. No ano que vem, a Universidade Federal do Paraná também dará um passo à frente nesse processo de inclusão. Entre 2008 e 2012, a UFPR ofertou o curso de Letras Libras na modalidade à distância, como polo da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2014, a UFPR vai implantar o curso presencial de licenciatura em Letras Libras. Para a professora Sueli, única docente de Libras do setor de educação, a implantação do curso representa um avanço para a comunidade surda, mas ela ressalta que agora é preciso pensar na estrutura da universidade. Na verdade, a Universidade Federal é uma das 10 instituições federais que foi contemplada com a questão da oferta e implantação do curso de Letras Libras presencial, porque a modalidade à distância já acontecia. E para nós isso é um motivo de bastante alegria, do ponto de vista da luta política dos surdos pelo seu reconhecimento bilíngue, de cidadãos bilíngues, e também porque nós, mais uma vez, de forma pioneira, cumprimos aí o nosso compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior, sobretudo por grupos que historicamente foram excluídos, justamente por falarem uma língua diferente da língua majoritária, que é a língua portuguesa. Então, o curso de Letras Libras vai formar futuros professores de Libras e esses professores vão atuar na difusão da língua de sinais e na sua legitimação como mais uma língua nacional. Solstício, um espetáculo sobre corações congelados, é a apresentação solo do cantor, ator, diretor teatral e compositor Léo Fressato. A peça é o resultado de uma pesquisa que une dança e teatro e que tem no figurino o germinador da ação. A exposição Cores do Xingu está em cartaz no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR em Paranaguá. Com fotografias de Bárbara Avelino, a mostra traz imagens de rituais, danças e do artesanato da comunidade do Parque Indígena. O objetivo é colocar o visitante em contato direto com as causas dos 5.500 índios de 14 etnias diferentes. A mostra Neorrealismo Italiano, do Cine Omar, reúne os principais filmes do movimento que marcou a história do cinema. A exposição homenageia diretores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. O calendário completo está no site do Cine Omar. São 61 gravuras da coleção pessoal do artista polonês Jacek Roca que compõem a exposição Observador Diurno, Observador Noturno. As obras são criadas a partir de desenhos e pinturas com cores expressivas e imagens que extrapolam a realidade. O trabalho do artista já foi destaque em mais de 100 exposições em museus da Europa e dos Estados Unidos.
A garrafa encontrada aos pés da estátua de Tiradentes foi finalmente aberta e a nossa equipe estava lá para revelar o que estava dentro dessa verdadeira cápsula do tempo. A tarefa não foi fácil. Um saca-rolhas comum foi usado para abrir a garrafa, mas a rolha se despedaçou e parte da cortiça ficou presa. Com uma pinça foi possível liberar a tampa e revelar metade do conteúdo. Uma moeda de 100 réis. Na sequência, o gargalo ficou pequeno para tanta expectativa. O papel enrolado não conseguiu sair e a garrafa precisou ser quebrada. Com muito cuidado, é claro. O coordenador do Instituto João Turim, Maurício Appel, revelou o que estava escrito no documento, datado de 25 de janeiro de 1932. O manuscrito é uma espécie de ata, escrita por João Turim e assinada por várias pessoas. A carta explica a mudança de lugar da estátua para o local que ela ocupa hoje. Procedeu-se a remoção deste monumento da posição primitiva. Da posição primitiva para a atual, que dista daquela cerca de 35 metros na direção oeste. Apesar de aberta a garrafa, o mistério não acabou e agora passa para uma nova etapa. É que o conteúdo da carta revela a possível existência de uma outra garrafa enterrada embaixo do pedestal original da estátua. Tendo sido encontrada uma garrafa contendo uma ata impressa com diversas assinaturas, autógrafos, a primeira página do jornal O Dia, do dia 21 de abril de 27, e algumas moedas de níquel e cobre. Mesmo com essa caça ao tesouro ainda não terminada, especialistas já acreditam que o mistério vai trazer de volta toda a importância do grande artista paranaense. Eu acho que a garrafinha, o episódio Garrafinha, despertou no público a grande curiosidade de saber o que realmente tínhamos dentro da garrafa, mas principalmente o público hoje não passará indiferente ao perceber um monumento na praça. O João Turim foi um excepcional escultor e a sua obra, a sua importância estava esquecida, não só no nosso estado, mas principalmente no Brasil. A importância dele é imensa para a cultura nacional e esse fato, essa divulgação que a obra está tendo, o conjunto da obra está tendo no momento, é muito importante para as artes plásticas, não apenas do nosso estado, mas também do país. O UFPR Notícias termina por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. E a gente se despede com um clipe especial de imagens feito por Felipe Conceição. Até sexta-feira que vem. Tchau.